Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora, e vamos que dá! Vamos que dá. A maneira como você faz qualquer coisa é a maneira como você faz tudo. Essa é a frase que inspira o nosso convidado de hoje, Samuel Mueller. Servidor público estadual há 10 anos, engenheiro e mestre em gestão integrada de recursos hídricos, com experiência em planejamento, gestão de projetos, licenciamento e avaliação ambiental, Samuel também tem seu outro lado ligado à vida, com propósito, viajando por lugares incríveis, integrando corpo e mente através da yoga, meditação e uma vida saudável. Ele saiu de Santa Maria Madalena para o mundo, passando por um período sabático de autoconhecimento, desbravando fronteiras, rodando o Brasil a bordo de um golzinho, conhecendo pessoas e culturas, sempre valorizando os aspectos sutis de quem somos como seres completos e complexos. Samuel é um eterno curioso sobre ciência e filosofia, que busca todos os dias uma perspectiva mais ampla sobre complexidade e beleza da vida. Seja muito bem-vindo a bordo, Samuel. Obrigado por estar aqui conosco nesse bate-papo. Sua experiência é uma prova viva de que há milhões de caminhos possíveis. E vamos que dá. Prazer é meu, Guilherme, Fernando, de estar aqui conversando com vocês. Queria parabenizar também a iniciativa. Muito legal ter gente inspirando gente e se conectando com outras pessoas. E essa dinâmica de tentar compartilhar coisas que nos inspiram é muito interessante. Eu já venho consumindo o podcast há um tempo. Para mim é uma honra, né? Minha experiência está sendo compartilhada aí com a sua audiência. Vamos que dá. Samuel, você é uma inspiração para muitas pessoas, principalmente pela coragem de dar uma pausa na vida profissional para encontrar respostas através de um período sabático. Conta um pouquinho para a gente de onde você veio, onde você está hoje e como foi essa caminhada até aqui. Fico muito feliz, Fernando, de você fazer essa pergunta, né? De onde você veio. Esses dias eu estava assistindo um filme, eu acho que chama A Milhões de Quilômetros, alguma coisa assim, de um astronauta mexicano que voou para o espaço e tal. E aí tem uma frase do filme que eu achei muito interessante, que ele fala que aquelas borboletas monarcas, sabe, que na América do Norte elas viajam milhares e milhares de quilômetros e para completar o ciclo migratório, né, essa jornada, é preciso mais de uma geração. Então, eu acho que também é importante para a gente, enquanto indivíduo, calcar e ancorar as coisas que a gente alcança e olhar para trás também de onde a gente veio, né? Eu venho de uma família bem humilde. Meus pais, basicamente, dedicaram a vida deles, né, para minha criação. Eu sou muito, muito grato por isso. Meu pai trabalhou muito, agora felizmente se aposentou. Minha mãe teve a coragem de, com 3 filhos, sair de uma área periférica do Rio de Janeiro e foi morar no meio do mato, literalmente. A gente, quando se mudou para lá, não tinha nem luz, nem água, nem nada. E a gente foi construindo as coisinhas no sítio aos pouquinhos. Até queria também fazer essa menção de que os nossos pais, nossos avós, as gerações que vêm antes da gente, têm uma contribuição, um papel muito importante em quem nós somos hoje. É, cresci no interior, estudei na rede pública de ensino, aí dei o gás, estudei bastante, consegui passar para uma boa universidade federal, um curso legal, Engenharia de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. E aí eu fui agarrando as oportunidades que iam aparecendo de estágio, de iniciação científica, coisas para a gente ir aprendendo, né? Depois passei no concurso do INEA, segui correndo atrás, galgando posições dentro da instituição, assumindo novas responsabilidades. Em algum momento eu resolvi dar uma parada. Na verdade, nem foi bem uma parada, foi uma chacoalhada, né? Em como a vida vinha seguindo, né?
como eu venho de uma origem humilde, né? A gente sempre tem aquela coisa de, pô, vou dar o melhor de mim para poder subir um degrau na escada, né? E aí, nessa dinâmica, a gente está sempre vivendo o dia de amanhã. Porque, pô, eu vou estudar pra caramba hoje, para amanhã eu conseguir um emprego bom. Aí, quando você consegue um emprego bom, pô, eu vou dar o gás, porque aí eu vou ser promovido. Aí, você é promovido, tem outra coisa para ser promovido, e assim vai. Então a gente entra nesse loop de estar sempre melhorando, né, digamos assim, mas às vezes o loop por si só não faz sentido, né? Então eu resolvi tentar me desconectar um pouco dessa linha que eu vinha seguindo de, sei lá, 15 anos quase, de estudo e dinâmica profissional, sempre correndo atrás dessas coisas mais profissionais mesmo, né, daquela carreira que a gente conhece, né? E aí eu sempre tive a viagem no como grande professor, assim, quando eu tinha possibilidade, eu saía do país. Minha primeira viagem foi na América do Sul, para Bolívia, para o Peru. Em um mês eu, uau, aprendi um monte, assim, vi um monte de coisa legal. E aí, como eu tinha entendido que viajar é potencializar a vida e o aprendizado e essa exposição ao novo, eu resolvi fazer um intensivão, que foi parar um pouco carreira, né, minha vida profissional e me jogar no mundo. Basicamente foi isso. E agora tem 3 anos e pouco, 4 anos que eu estou viajando. E com uma pandemia no meio disso tudo, né? Potencializa mesmo, né? Multiplicou isso aí por 10. Viajar, aprender novas línguas, conhecer novas culturas, conectando pessoas, fazer trabalho voluntário, meditação, estilo de vida saudável, esportes, fotografia. São muitos os temas e experiências que te têm nutrido ao longo da jornada da vida. Conta pra gente aí um pouquinho de como é carregar tudo isso na mochila. Muito legal essa analogia da mochila. A gente acha que usou essa analogia, eu e o Fernando, numa conversa antes desse podcast acontecer, né? E eu venho usando essa analogia há bastante tempo, brincando com ela, né? É claro que a gente pode treinar, pode malhar e aí, pô, ficar um pouquinho mais forte, comprar uma mochila maior e carregar um pouquinho mais de coisa do que digamos assim, um ser humano comum. Mas ainda assim, a gente tem uma mochila só e a gente tem que carregar coisas dentro dessa mochila e nem tudo cabe dentro da mochila, né? Então, eu acho que o mais importante é ter a consciência de que nem tudo vai caber dentro da mochila. E aí, meu insight, assim, cara, eu tô, todos esses anos aí, eu tava com 20 e poucos anos, assim, 26, 27 anos, já tava trabalhando no Enem há um tempo. Eu tava, cara, eu tô só internalizando, eu tô só colocando dentro da minha mochila esses conceitos e paradigmas que foram me ensinados pelos meus pais, pelos meus amigos mais próximos, pelo ambiente de trabalho. Mas e se tiverem outras coisas que talvez sejam interessantes de eu carregar comigo que eu não tenho ainda? E minha mochila tá meio que cheia, eu tô super saturado, tô trabalhando pra caramba, tô cheio de responsabilidade e cheio de atividades também sociais na minha vida particular e tal. E se eu precisar esvaziar um pouco essa mochila? E aí continuei mesclando coisas. Esses temas que você mencionou já eram temas que, de certo modo, eu me interessava. É esse trade-off, cuja oportunidade. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Pô, cheguei a comprar um apartamento ou um carro legal, né? Coisas que geralmente a gente tenta almejar, né? No começo da vida profissional. Eu investi em experiências e em coisas que me trouxeram aprendizado. E aí, claro que eu tive que me livrar de algumas ideias e paradigmas e coisas da nossa vida rotineira que às vezes fazem a gente ficar sobrecarregado ou pesado ou amarrado ao lugar de onde a gente vem, né? Basicamente foi isso. Muito legal essa analogia também que você fez, que a gente tem a nossa mochila, a gente armazena as nossas experiências, mas também saber tirar as experiências da mochila também para a gente seguir o nosso rumo, né? Porque às vezes algumas coisas ficam tão pesadas que é importante a gente tirar para a gente seguir a nossa caminhada. E aí essa triagem que a gente faz com as nossas experiências também é fundamental para tudo isso, né? E acredito que quando você, na tua vida, na tua jornada que você está seguindo aí, você viajando, é um momento, nesse momento também do autoconhecimento, um momento que você pode absorver o que você bota na mochila, o que você tira, para você seguir a caminhada. Muito bacana mesmo, essa analogia que você fez.
É, total, cara. Eu acho assim, ainda dentro da analogia da mochila, se você está viajando para uma ilha que é quente e você só vai ficar na beira da praia, para que você vai levar casaco? Ou vice-versa, sabe? Você vai para o alto de uma montanha cheia de gelo, você vai carregar um biquíni, uma sunga com você, não faz sentido. Então, tem coisa que às vezes a gente carrega e não tá usando, e já não tá usando há 10 anos, e a gente continua carregando, né? Eu acho que uma provocação legal a fazer aí nesse caso, Samuel, é talvez entender que a gente carrega, porque tem coisas que a gente sabe que carrega que são peso extra, mas a gente ainda assim escolhe carregar, né? Acho que tem várias situações que isso acontece, mas seria como, pô, sei lá, como é que eu poderia transformar esse biquíni, por exemplo, essa sunga, num objeto útil nesse contexto novo? Então, ressignificar, né? Então, na verdade, não é sobre carregar, mas sobre aprender com essas experiências e poder cair agora, a partir do que eu já aprendi, como eu consigo aplicar hoje. Enfim, fica essa provocação também. Excelente. E agora, Samuel, conta pra gente como é que foi crescer no ambiente rural e qual a importância para você essa conexão com a natureza que você teve durante todo esse processo inicial, que você cresceu no ambiente rural, depois você fez esse concurso para o INEA, fez engenharia ambiental, engenharia de recurso hídrico, ou seja, muita natureza, e você ainda está viajando, se conectando com a natureza, então é muita natureza nessa tua jornada aí. Conta um pouquinho pra gente como é que isso vibra em você. Cara, eu cresci até os 10 anos em São João de Meriti, que é uma periferia do Rio de Janeiro. E aí, quando eu era ainda uma criança, né, meus pais se mudaram lá para o interior, em condições bem basiconas mesmo. Claro, assim, quando eu era criança eu não gostei nem um pouco, né, de, tipo, deixar meus amiguinhos para trás, deixar os confortos, né, da vida urbana e tal. Mas, cara, foi uma experiência que hoje, olhando para trás, assim, foi super, hiper enriquecedora, sabe? Que ali aprendi a fazer as coisas com as minhas próprias mãos, a usar meu corpo de forma mais ativa, sabe? Eu tinha que caminhar para ir para a escola, e eram 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar, e era isso, tinha que caminhar. Isso também faz com que a diversidade também deixe a gente mais forte, né? E tá ali, respirar puro, tá exposto às intempéries, né, climáticas, aos elementos, a um ambiente menos feito pelo homem, assim, né, que quando a gente está num ambiente urbano, tudo é construído, o chão é construído, a casa é construída, o ônibus é construído, a ponte é construída. Quando você está no mato, não. As coisas são diferentes, né? A inspiração de design e de funcionalidade das coisas é feita pela mãe natureza, Deus, cada um chama de uma forma. Então, tem muito aprendizado nisso. E isso também tem várias limitações, né? Você está isolado, você não tem acesso a várias coisas, mas é aquela coisa, não dá para se ter tudo ao mesmo tempo. Eu não me arrependo nem um pouco, por mais que não tenha sido super fácil, mas eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito, assim, ter passado minha adolescência todinha no interior. E falando do ponto de vista mais profissional, né, enquanto engenheiro de recursos hídricos e do meio ambiente, os ganhos são incomensuráveis, né? Porque o empirismo, né, que é essa coisa de você olhar para um fenômeno e aprender com a observação desse fenômeno, é assim que a ciência começou. E é assim que a gente faz sentido, a gente faz as coisas da vida terem sentido. Claro, depois a gente simplifica isso por meio de fórmulas, equações, modelos matemáticos, etc, etc. Mas de primeiro você tem que entender como é que o rio flui, como é que se tiver uma pedra, como é que a água contorna aquela pedra, se tiver uma árvore, como que todos esses elementos dessa dinâmica multivariada se conectam entre si. Então, e também tem um aspecto que é, uma coisa é você na escola aprender com a sua mente. Quando você está no meio do mato e você está aprendendo sobre a natureza, você aprende com o seu corpo todo. Você aprende com o cheiro, você aprende com cada detalhezinho. E aquilo ali fica na sua memória para sempre, ou por um tempo muito mais longo do que se um professor tivesse com um PowerPoint na tela. Então, essa dinâmica ecossistêmica, como que a água percola pelas camadas do solo, como que as estações do ano influenciam a dinâmica das florestas e dos animais. Tudo isso, quando você vê e sente e está ali exposto, aquilo fica dentro de você de uma forma que é completamente diferente. E aí, quando
conhecimento da ciência mais moderna, menos empírica, entra no seu arcabouço de ferramentas, aí você consegue, caramba, pô, então se eu usar isso aqui, eu tô meio que tentando simplificar aquela coisa que eu já entendia como uma coisa completa e complexa. Porque o que a gente faz nos processos humanos é sempre, tipo, um robô. Você vai ver um robozinho lá, ele vai fazer uma coisa que é uma simplificação de uma funcionalidade da natureza, incluindo a gente nessa natureza, né? Ou potencializar algo, você vai tornar aquela dinâmica mais rápida, mas tudo, de algum modo, vem de lá, né? Desse conhecimento empírico que a gente pode aprender com ele. E ainda mais hoje, né? E num momento que a gente vive uma vida bastante imediatista, assim, querendo resultados rápidos, informação a todo momento, o período mais conectado, né, da história aí, em termos de geração de informação. E a gente percebe que talvez, ao mesmo tempo, a gente está cada vez mais conectado dessa natureza, né, do propósito, do coletivo. E aí, pensando nisso, Samuel, o que que você acha que a gente pode aprender com a natureza, né, dado toda essa sua explicação agora, dessa importância da relação? Tudo. A gente pode aprender tudo com a natureza. A gente é parte da natureza. Tem um conceito, aí falando dessa coisa do coletivo e dessa desconexão, estava lendo um livro sobre Tantra, que, diga-se de passagem, não é necessariamente ligado a sexo, é uma corrente filosófica, e aí tem esse conceito do overmind, que é como se fosse o conceito de mente, de inteligência, mas que se aplica para diferentes conjuntos, para diferentes células. Por exemplo, numa colmeia, todas aquelas abelhas são diferentes indivíduos, mas eles estão trabalhando juntos. E aí, para qualquer coisa, a gente pode usar a mesma lógica. No nosso organismo, a gente tem vários órgãos e todos eles funcionam de forma sincronizada e complementar. A gente vê isso muito claramente quando é algo que não é a gente, porque a gente entende que a nossa cabeça é algo muito importante, mas na verdade nem tanto. Porque se você for parar para pensar, um casal, para dar certo, também tem que ter um overmind, também tem que ter uma unidade que aquilo ali, isso ou aquilo, é bom para o casal ou a família. Uma família precisa pensar coletivamente. Uma instituição precisa pensar coletivamente. Os seres humanos precisam também pensar coletivamente. Eu, enquanto morador da Mata Atlântica, eu tenho que estar também sincronizado, ciente de que, de algum modo, eu pertenço a esse organismo maior que é esse bioma. Porque a gente é células dentro de células, aglomeradas com células, e assim, que se a gente for escalando, né, quando a gente se soma em grupos de amigos, ou em gerências, ou em diretorias, ou em diferentes instituições, no final das contas, sempre tem uma unidade que se beneficia se a gente agir de forma sincronizada e complementar. E a natureza faz isso o tempo inteiro com tudo. Olhar mais, como que um mosquito não bate no outro na hora que eles estão voando, sabe? Essas coisas assim, que são simples, mas por quê? Porque a lógica deles não é individualista, eles estão voando que nem uma nuvem. Não importa quem é o mosquito 1, o mosquito 2 e o mosquito 375. Eles estão todo mundo junto. Então, a sincronicidade passa a ser algo natural quando eu me vejo como parte de algo maior. Boa, excelente, hein? Samuca, você como especialista de recurso hídrico, diante dos desafios das mudanças climáticas, acredita que o planeta que queremos cocriar perpassa pela importância da conexão entre as pessoas e o futuro da água como verdadeiros elos de uma grande corrente do bem para um novo futuro? Sim, na mesma linha da pergunta anterior, né? Total, eu acho que cada vez mais eu vejo e acredito tudo, inclusive os seres humanos. A gente sempre se coloca assim, né? Seres humanos e criações dos seres humanos, ou animais, ou plantas, ou água, ou rios, ou florestas. A gente sempre cria essa separação, mas no final das contas, assim, na verdade, que eu só estou parafraseando outras pessoas que já chegaram a essa conclusão, né? E eu bebo dessa água, que todos esses seres e elementos são uma coisa só. E a única forma da gente lidar com as coisas é com essa mudança de paradigma. No final da história, a casa é a mesma, né? Não tem lá fora, né? Tá todo mundo dentro. Exatamente. Todo mundo junto e misturado, né? E aí, Samuel, existe um ditado africano que diz: qualquer que seja o desafio, a resposta é a comunidade. Hoje, diante de tantos desafios que encontramos em todo o mundo, você também acha que a resposta é a comunidade? Sim,
Eu acho que a gente precisa se ver mais como irmãos e como entes de um ente maior, que é essa comunidade, ou que é o conjunto de. Que aí, quando a gente pensa em comunidade, tem diferentes escalas, né? Na mesma lógica, né, do Overmind, a gente precisa entender o que, que as pessoas do nosso lado estão fazendo e como que a gente pode somar e não bater de frente, porque a gente está dentro dessa célula. Se um está nadando para um lado e o outro está nadando para o outro, no final das contas, a célula continua no mesmo lugar e a gente está só gastando energia para nada. Resultante de forças que se opõem dentro de um mesmo sistema é neutralidade. Na verdade, ou até por fricção, né? A gente pode até ter a quebra por choque, quando na verdade a gente quer fluir. E eu acho que falando de comunidade, a gente às vezes corre o risco de falar assim: ah, vamos, enquanto seres humanos, salvar o planeta Terra. Mas, cara, você tá sendo parceiro dos seus vizinhos, você tá sendo parceiro dos seus colegas de trabalho, você tá sendo parceiro das outras gerências dentro da sua instituição, ou você está competindo? Não sei, a gente adora competir, né? O ser humano, ao longo dos séculos, foi criando. Claro que é legal a gente desenvolver nossas habilidades e tentar sempre se superar, mas essa coisa da superação se tornou uma coisa mais comparativa entre dois entes de um mesmo sistema do que fazer algo bem. Então, como a gente incentiva tanto a competição, involuntariamente, a gente está desincentivando a cooperação. Então, acho que a gente tem que cooperar mais em ambientes nos quais a gente, via de regra, compete. Às vezes a gente compete entre irmãos. Quantas vezes os irmãos estão tudo bem lá, até a primeira discussão que tiver de quem vai ficar com o quê, aí acabou a família. A gente está sempre competindo e a comunidade tem que se ajudar, né? Verdade. E aproveitando aqui, e durante essa sua vivência, toda essa jornada que você fez aí, em diversos países, conheceu várias culturas, lugares, você tem algum lugar assim que você passou, que você viu esse espírito de comunidade mais vivo? Eu não sei se eu vou dizer assim, o espírito de comunidade mais vivo. A gente vê esse espírito de comunidade muito vivo quando a comunidade tem um inimigo comum, né? Aí todo mundo se junta, né? Tipo assim, o Caiçara. Vou falar aí no contexto do Rio de Janeiro, né? O Caiçara. Briga pra caramba entre um e outro ali, mas quando tem alguém querendo tirar um direito dos povos caiçaras, aí todo mundo se ajuda. Essa noção de que o inimigo comum ajuda a fortalecer o senso de comunidade é uma coisa muito evidente, mas isso no nosso contexto aí, né, de Rio de Janeiro, Brasil, mas eu acho que a mentalidade individualista, ela é mais forte na cultura ocidental, na Europa e nas Américas. E a gente é fruto disso, né? A gente é, enquanto brasileiro, né? Claro que também a gente tem várias influências povos tradicionais, seja de matriz africana, que foram trazidos ao Brasil por conta da escravidão, tráfico negreiro, etc., né? Dos povos indígenas que aqui habitavam antes do europeu chegar, mas em termos de hegemonia cultural e filosófica, a gente é um reflexo do que veio da Europa, com pequenas influências que já nos diferencia de, por exemplo, da Europa, né? Agora eu estou na Europa, a gente vê claramente que o brasileiro é diferente em vários aspectos. Então tem a contribuição, mas a gente bebeu da água da Europa e por questões midiáticas a gente consome muita informação e muita forma de viver norte-americana, né? E todos esses dois grupos de construção de identidade cultural são muito individualistas. Quando você vai para a Ásia, isso muda. Por exemplo, vou falar da Europa e vou falar da Ásia, tá? Só para comparar. Na Ásia, dificilmente você vai ver um idoso que não é amparado pela família. Enquanto na Europa, não estou dizendo que o idoso é largado, mas é cada um por si, entendeu? Então, por exemplo, até os laços familiares, que de alguma forma é uma comunidade, né? A família é um núcleo comum e que as pessoas comungam ali naquele coletivo para poder alcançar objetivos comuns.
essa noção de apoio entre primos, tios, irmãos, na Ásia é algo bem mais forte. Estou falando Ásia, eu estou falando do Sudeste Asiático, estou falando mais da parte sul da Ásia. Ali você vê que esses laços familiares, numa família que aqui na Europa e no Brasil, às vezes a gente está competindo com os nossos irmãos. Não estou dizendo que lá não tem essa competição, mas você vê muito mais irmãos e primos e parentes se ajudando financeiramente, de recursos, de tempo. Eu vejo um individualismo um pouco menos exacerbado na Ásia do que aqui no Ocidente. Sim, verdade. Eu super concordo com isso também. E aí é interessante, né, Samu, que você andando, fazendo essas andanças, tem aprendido muito, inclusive realizando o sonho de viajar pelo mundo. Você acha que empreender na vida e conseguir conciliar, né, o trabalho com esse sonho, para você é uma das coisas que talvez seja mais importante nesse momento, ou seja, empreender a vida em si, agregar conhecimento, conhecer outras coisas, não só o trabalho? Sim, eu não sei se a gente tem essa capacidade de, digamos assim, porque a gente fala às vezes assim, vou tomar o rumo da minha própria vida e vou sair do fluxo. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que a gente não tem governabilidade, né? Mas eu acho que, mesmo pensando o acaso, né, pode se manifestar na nossa vida de diferentes formas, a gente pode se posicionar para estar mais aberto ou menos aberto a diferentes influências. E isso muda sutilmente o caminho que a gente vai seguir. Eu acredito que, de acordo com o princípio do mentalismo, né, tudo acontece primeiro no mundo das ideias. Num exemplo simples, né? Eu vou do ponto A ao ponto B. Primeira coisa eu tenho que querer sair do ponto A e chegar ao ponto B. Veio essa ideia para mim. E aí depois eu tenho que, não, beleza, é isso mesmo que eu quero fazer. Eu começo a andar. No meio do caminho, um monte de coisa pode acontecer e eu posso não chegar ao ponto B. Mas essa bilateralidade, né, de casualidade, ela só vai acontecer se eu só posso chegar ao ponto B se eu quiser sair do ponto A ao ponto B. Mas se eu nunca tiver pensado de sair do ponto A e chegar ao ponto B, eu nunca vou mudar. Então, eu entendo que muita coisa pode dar certo ou pode dar errado na nossa vida, mas primeiro a gente tem que colocar nossa intenção naquele sentido. Eu observei que tinham coisas que eu queria mudar, e aí várias dessas coisas eu não consegui mudar, e a gente vai tentando, né, vai se deparando com dificuldades, mas eu acho que basicamente eu até coloquei aqui um esqueminha, né, que eu tento seguir na minha vida se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você tem que primeiro querer, depois você tem que estar aberto para poder entender que as coisas podem ser daquele jeito ou podem não ser daquele jeito. E aí, terceiro, eu preciso explorar quais são as possibilidades, porque às vezes eu estou querendo chegar a B, mas na verdade o que eu queria mesmo era chegar a D, e D é diferente de B, mas eu não sabia a diferença. Para mim era tudo a mesma coisa. Então eu tenho que ficar ciente de que as possibilidades vão se apresentar de formas diferentes. E quando as oportunidades aparecerem, eu tenho que estar capaz e engajado em agarrá-las. No final das contas, pode tudo dar errado. Mas se você não fizer pelo menos isso, é aquela coisa, né? Se você não sabe falar um idioma que as pessoas falam em outro lugar, por exemplo, inglês, você não vai conseguir se comunicar com ninguém. Mas não quer dizer porque você fala o idioma que você vai se tornar o presidente dos Estados Unidos, certo? Mas tem etapas, né? Tem degraus que a gente tem que, aos pouquinhos, ir trilhando, né? A ocasionalidade, ela só se manifesta para quem tem um mínimo para poder pegar aquela oportunidade que aparece, né? Então a gente vai caminhando naquele sentido, né? Aos pouquinhos. A corrente vai puxando a gente naquele sentido, do que a gente quer, né? Pequenos passos, mas manter sempre o norte, né? Sensacional. E falando um pouco do trabalho, você que hoje é servidor público estadual estatutário, tem um vínculo forte e mais administrativo possível. Passando por essa experiência, dessa vivência que você está passando, você hoje tem contato com novas culturas, novos países, uma nova visão sobre a tendência de modelos que permitem conciliar a qualidade de vida com a estrutura de educação e de trabalho? Você já teve algum contato com isso? Você pensa, reflete sobre isso? Um novo momento que nós estamos passando pós-pandemia, enfim, tantas tecnologias avançadas e a gente pensando que a gente tem que também pensar na nossa qualidade de vida e tentar casar isso com o trabalho. O que você pensa sobre isso?
seguindo bem o que você falou, Fernando, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a forma como a gente encara essa dinâmica é em si um paradigma, é em si uma forma bem específica de abordar essa relação vida, trabalho, dinheiro. Existem muitas e muitas e muitas formas diferentes de lidar com essa dinâmica. E não precisa ir muito longe, assim. Claro, que se você for mais longe, você vai ver mais diferença. Mas, por exemplo, só de você sair de uma dinâmica urbana para uma dinâmica rural, as relações de tempo, de esforço, de contato com a família, etc, etc, já mudam. E aí, se você vai lá e olha povos tradicionais, como por exemplo índios, como que é a organização social e econômica deles, né? Também muda. Se você vai para um país aqui no norte da Europa, isso também muda. Por exemplo, vou dar exemplo aqui do norte da Europa. Vários países já estão estudando jornadas de trabalho reduzido, por uma série de vantagens e aspectos que a gente poderia ter um podcast só para discutir isso. Se você, por exemplo, tem uma pandemia que pega todo mundo de surpresa, essa dinâmica muda também, né? Nossa dinâmica de tempo, de trabalho, de dinheiro, as nossas mazelas, o nosso desequilíbrio econômico, nossa desigualdade social, tudo isso fica muito diferente no contexto da pandemia. E aí, pegando agora, né, do outro lado do mundo, se você vai lá para a Austrália, tem muita gente lá que trabalha 6 meses e viaja nos outros 6 meses. Por que não? Quem disse que a gente tem que trabalhar 11 meses e folgar um? Ou quem disse que a gente tem que trabalhar 5 e folgar 2? Quem disse que a gente tem que trabalhar 40 horas semanais? Tudo isso são. Eu não estou dizendo que a gente vai parar de trabalhar. Claro que não. Mas, respondendo sua pergunta de forma mais objetiva, sim, existem muitos diferentes formatos da gente ter esse balanço entre o que a gente faz num ambiente produtivo, digamos assim, trabalhando para alguém ou trabalhando num projeto específico, e, e a nossa vida outra, né? Que também é produtiva por diferentes motivos, economicamente, socialmente. A gente, enquanto consumidor, a gente, enquanto praticante de um hobby, a gente também gira a economia, né? Esse é um papo que daria um episódio de podcast, modelos alternativos de vida e trabalho. E falando justamente sobre isso, né? Tipo, a gente hoje está num padrão de que muitas das vezes a gente encontra o trabalho e aí adapta a vida a ele. Principalmente em casos de pessoas que têm menos privilégios, né? Têm menos oportunidades e acessos. Mas talvez se a gente quisesse manifestar de fato as potencialidades do ser humano, da pessoa, será que a gente deveria tentar cada vez mais fazer o inverso? Tentar escolher ou se adaptar, né, ao estilo de vida e encaixar o trabalho nele, não o contrário. Será que talvez a gente estaria assim chegando mais perto dessa essência, dessa conexão, até com a própria natureza, enfim, um pouco dessa religação? O que você acha sobre isso? Nessa pegada de quebrar paradigmas, né, e ressignificar coisas, eu entendo que a primeira coisa que a gente poderia e deveria estar fazendo é, porque a gente sempre fala assim, não, porque na minha vida pessoal eu sou assim, assim, assado. Na minha vida profissional eu sou assim, assim. Eu não misturo vida profissional com vida pessoal. São frases que a gente está super acostumado. Mas não, no final das contas, gente, a vida profissional, pessoal ou conjugal, social, seja o que for, é tudo uma vida só, é tudo o mesmo indivíduo. E aquele indivíduo tem uma condição psicológica, uma condição física, limitações, uma cultura, tudo isso caminha junto. Os sistemas produtivos e de engenharia, eles tendem a segmentar as coisas, né? Que a gente tem que abordar tudo em caixinhas separadas. Mas no final das contas, é tudo uma coisa só. Se o meu trabalho me deixa doente, não é sustentável, né? Do ponto de vista dessa palavra que meio que se banalizou, né? De sustentabilidade,
o que é sustentável para a gente é o que a gente consegue fazer sendo produtivo. Se eu estou querendo produzir e gerar riqueza e construir um desenvolvimento sustentável, eu acho que é importante que essas coisas se contrabalanceiem. E hoje você vê que as empresas já estão começando até a usar esse linguajar, né? Na hora que elas vão recrutar novos profissionais, eles falam: a gente valoriza o balanço entre estilo de vida e trabalho, né? Isso é uma forma das empresas agora se tornarem um pouco mais atrativas para o novo profissional, para o novo profissional, de que, ah, não, a gente tem isso aqui como nosso background, mas a gente precisa se reinventar, né? A gente vivenciou nas últimas décadas, principalmente, mas vamos extrapolar isso nos últimos 200 anos, mudanças tecnológicas que foram muito, muito, muito intensas. Mas o que a gente evoluiu em termos de filosofia, de como a gente lida com as coisas? Então, eu acho que a gente precisa passar por uma revolução filosófica e de revisitar paradigmas e de aplicar toda essa inteligência e toda essa conectividade para coisas que podem evitar com que a gente engaje em guerras, por exemplo, que é uma coisa que só gasta recurso, mata gente e todas as atrocidades que a gente sabe. Mas assim, né, eu tenho um míssil de última geração, mas o ser humano não avançou enquanto ser humano para poder parar de fazer guerra. Então, acho que a gente precisa caminhar nesse sentido, e isso com certeza vai impactar a nossa dinâmica de como a gente produz, de como a gente gasta nosso tempo, nosso dinheiro, tudo. A revolução é interna, né? Total. E a última perguntinha, Samuca. Uma vez a gente ouviu a Sandra Schemen falando que a felicidade é coerência. Se existe coerência sobre quem você é, o que você acredita e o que você faz, você é feliz. Samuel, quem você é, o que você acredita e o que você faz? Eu sou um cara cheio de limitações, mas que também tem muita energia para viver, para experimentar e para aprender coisas novas. Isso é quem eu sou, algo em mutação e com vontade de aprender e melhorar. E o que eu acredito que a forma como a gente encara as coisas com as quais a gente lida, né, o mundo ao nosso redor, as nossas relações, a forma como a gente enxerga isso muda a experiência como um todo. E eu acredito que a gente pode, se a gente se colocar dessa forma, ter sempre uma visão de tentar tirar o melhor de cada situação, tentar aprender um pouquinho, porque às vezes a gente se sente magoado e a gente quer reagir, né? Só que às vezes a reação não constrói nada, nem para mim, nem para ninguém. Então, eu acredito que se a gente voltar para essa lógica de o que eu posso tirar dessa experiência, acho que a gente pode evoluir bastante. E o que eu faço? Eu sigo fazendo o meu melhor, de verdade. Essa é uma tônica que eu tenho, ou pelo menos eu tento, né? Claro, a gente nunca, nem sempre, né, consegue alcançar o alvo que a gente tá mirando, mas a gente vai naquela direção, né? E vai tentando, vai tentando, vai tentando. Às vezes a gente precisa bater a bola na trave algumas vezes para depois fazer o gol. Então, mas é só com as tentativas que a gente vai conseguir alcançar alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu tento. Eu tento o meu melhor e vou tentando. Excelente, né? O famoso método científico de tentativa e erro. E Samuel, a gente está chegando então aqui no nosso Momentos do Espaço. E a gente queria saber qual o sonho do Samuel nesse momento. Meu sonho é grande pra caramba, eu vou ficar aqui um tempão falando, tô brincando. Cara, eu acho que meu sonho, talvez ele esteja mais no como do que no que em si, né? Eu acho que é mais. Eu acho que eu queria, como a gente vive cada momento, um de cada vez, né? Eu queria em todos esses momentos conseguir viver com um pouco mais de contentamento, gratidão, observando o que está acontecendo, sem todo esse barulho, todo esse ruído que tem. Eu sei que eu ainda estou bem longe, mas estou nesse caminho, assim. Esse é o meu sonho de como viver. Mas se a gente for pensar em termos, assim, mais de objetivos, assim, o que o Samuel está buscando em termos, né, de o que eu quero alcançar, eu quero continuar aprendendo, né, línguas. Estou estudando
holandês agora, né? É uma língua bem difícil, mas tô tentando. Também me interesso bastante por permacultura, como, né, meus pais têm um sítiozinho no interior, tal. É legal, né, saber como lidar com a terra e como fazer as coisas com a própria mão, sabe? Essas coisas de do it yourself, sabe? E para a gente poder ser mais autônomo, sabe? Conseguir resolver uma coisa a gente mesmo. Isso é uma coisa que eu tenho me interessado, queria construir minha casa. No interior tem bastante espaço, né? Ter o seu cantinho, né? Ter a sua identidade, o seu ninho. Eu tô nômade aí há 4 anos, sem base mesmo, sem casa, sem lugar fixo. 4 anos é um tempão, então agora eu tô sentindo falta de ter o meu espaço e eu queria construir o meu espaço com as minhas próprias mãos. Eu tô desenhando a casa, eu tô pensando nos materiais, nas tecnologias, tentando aplicar minimalismo e sustentabilidade nas minhas escolhas. E na medida do possível, seguir viajando, mas numa dinâmica um pouco mais sustentável. Porque o que eu vinha fazendo até agora é uma coisa que, assim, faz um bico aqui, faz um bico ali, a gente acabou que nem abordou nesse podcast das minhas andanças e o que que eu trabalhei, para onde eu fui, essas coisas que daria outro episódio também, mas é um pouco cansativo, né, você ficar nômade direto. Então eu queria construir, né, lendo a economia mundial, né, e a minha economia pessoal, porque a gente precisa de grana, né, para fazer as coisas. Eu queria continuar viajando, mas numa dinâmica que eu não ficasse tão quebrado quanto estou agora. E ao mesmo tempo manter meu corpo e minha mente saudáveis. Esses são meus objetivos aí para os próximos anos. E se a sua vida fosse uma playlist, qual seria o nome dela? The Journey, a viagem, a jornada. É isso, né? Tem altos e baixos, tem momentos de correr atrás, tem momentos de descansar, tem momentos de alegrias, tem momentos de tristeza. Então, esse seria o nome, The Journey. E aí teriam vários gêneros musicais, certamente. A gente vai pedir para você escolher 4 músicas dessa sua playlist, e cada música para compor uma fase da sua vida. Infância, juventude, hoje e daqui a 20 anos. Quais seriam essas músicas? Quando eu era criança, bem novinho, eu cresci num lar bem cristão, assim, sabe? Meus pais são bem religiosos e tal. Então eu ouvia sempre aquelas musiquinhas de igreja, sabe? Então quando eu penso assim na minha. Quando você é bem criancinha, né? Que você ainda tá sendo exposto ao mundo, então seria alguma musiquinha dessa, não sei, falar uma especial, assim. Ou se não, uma música instrumental, assim. Como minha mãe não ouvia música pop ou rock ou qualquer outro desses gêneros, né? Que ela entendia aquilo como meio profano, algo assim, ela ouvia música clássica, música instrumental, que é uma coisa que eu carrego comigo até hoje, assim, eu ainda gosto, né, dessa coisa de não ter letra às vezes, porque dá espaço, né, para nossa criatividade e tal, então até hoje eu ainda ouço bastante instrumental. Já na adolescência, cara, seria algo tipo Cássia Eller ou System of a Down, alguma coisa tipo assim, bem rebelde, né? Mas que ao mesmo tempo é tipo, é rebelde, mas é o que todo mundo tá ouvindo. Então você não é tão rebelde assim, porque você tá só copiando teu coleguinha, né? A gente acha que é rebelde pra caramba quando é adolescente e na verdade tá só repetindo o que todo mundo tá fazendo. No início da fase adulta seria alguma coisa como um MPB, assim, uma bossa nova, sabe? O amor, o romantismo, sabe? Da gente estar sendo um indivíduo, né? Por si só, e aí se conectando, né? Com uma outra pessoa e construindo uma vida e tal. Acho que. E também, sabe, esse pop mais dançante, a festa, sabe? Uma coisa tipo hip hop, anos 2000. E mais recentemente seria aí é uma miscelânea. Depois que eu comecei a viajar, eu comecei a ser exposto a diferentes referências musicais. Mas eu gosto assim de rap, enquanto o rap tem uma coisa de criticar, né? E aí pela crítica a gente repensa várias coisas. E esse pop mais eletrônico para dançar com o corpo, né? E deixar as coisas perdidas assim. E um eletrônico barra instrumental mais viajante que a gente dança com a mente, né? Sem precisar mover um dedinho, mas a gente tem essa capacidade, né, de viajar com a música. E aí tem essa música que eu já ouvi muitas e muitas vezes, que chama The Finishing,
o final, o fechamento. É de um artista belga, inclusive, um grupo de irmãos que chama Starbox. É uma música que eu sempre viajo bastante. E daqui a 20 anos, eu sei lá, pô, minha vida vai estar completamente diferente, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. E eu acho bom que esteja em aberto. Samuel, na sua opinião, qual é a característica mais essencial, valiosa, que conecta todos os seres humanos? Eu acho que todo mundo quer viver, todo mundo quer ser feliz, quer ser visto, quer ser compreendido, quer ser, né, abraçado ali. Todo mundo quer ter essa experiência humana. E no final das contas, todo mundo está fazendo o melhor que pode, com aquilo que tem nas nossas mãos, né? Eu acho que é isso que nos une. Só que, às vezes, para mim, fazer o melhor é uma coisa, para o Guilherme é outra coisa, para o Fernando é outra coisa, nossas prioridades são diferentes, mas eu tendo a acreditar que está todo mundo fazendo o melhor que pode para tentar viver bem, viver feliz. Só que eu acho que a gente, às vezes, só se perde um pouco com essa heresia, com essa ilusão no budismo tibetano, se chama heresia da separatividade, né? Que é tipo o individualismo, né? De achar que eu quero ser feliz, então eu vou ser feliz independente do que isso vai causar para você. Então, a mesma coisa que é a nossa característica comum, que é buscar viver o melhor possível, a gente mudou isso e virou um egoísmo, um cada um por si, que é um problema, porque no final das contas, a gente está dando um tiro no próprio pé. Mas eu acho que essa característica essencial que nos conecta é: todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer estar de boa. Então a gente tem que fazer as coisas para todo mundo ficar de boa, não só a gente, né? E, como você falou também, né, aprender a lidar com os outros, né, em comunidade, todo mundo fazer o melhor e pensar coletivamente. Acho que assim talvez a gente encontre o caminho. E, Samuel, a gente tem uma pergunta surpresa. O que é a vida? Cara, eu vou te falar que eu tô tentando descobrir. Eu tô tentando, mas tô tentando com muita vontade mesmo. Ainda não achei a resposta, mas tô tentando aproveitar cada minutinho da minha busca. É uma coisa muito mágica, né, cara? A vida é uma coisa muito mágica. E se não fosse tão mágica que a gente não consegue explicar, né? Parece que é uma coisa opa, o que que tá acontecendo? Como que aconteceu? E a gente tá aqui, né? Então, é algo mágico, difícil de explicar, mas que é muito bonito. Então, agora para encerrar mesmo, Samuca, onde a galera que está nos ouvindo aí encontra você nas redes sociais, e-mail? Cara, eu confesso que eu tô um cara super antissocial nas redes, mas eu tenho um LinkedIn, que é, né, meus contatos profissionais estão lá, não tem nada muito super pessoal. Esses dias eu postei uma coisa sobre os aprendizados que eu tive de tirar um ano sabático, então são posts que são interessantes. Não posto muito, mas é isso. Então, só botar meu nome, sobrenome, Samuel Murlert, que aí vocês me acham lá. E vai ser um prazer. Eu sou um cara de verdade super solícito. Eu falo, respondo todo mundo que me mandar uma mensagem. Eu não tenho nenhuma mensagem não respondida no meu WhatsApp, nem nenhuma mensagem não respondida no meu LinkedIn. Eu respondo todo mundo. Então, se tiver qualquer interesse, vai ser um prazer ouvi-los e compartilhar. Boa, Samuel. Cara, obrigado pela sua participação, foi ótimo. Adorei o papo. Muitas reflexões aqui ativadas, então, muito obrigado aí pela sua participação. Eu Samuel, que obrigado agradeço. também. Gratidão aí pela oportunidade que você deu, por ter dedicado tempo aí para gente curtir esse bate-papo. E saiba que você consiga aí seguindo inspirando pessoas como a gente nessa jornada da vida aí, viajando vários lugares, que a gente possa se encontrar novamente para curtir novos bate-papos, a gente saber fazer essa troca mais viva aí. E obrigado aí por tudo, cara. Valeu mesmo. Bom, eu que agradeço, Fernando, pelo convite, Guilherme também. Foi um prazer. Cara, parabenizar vocês pela iniciativa novamente.
pelas perguntas muito sensíveis, que conectam os pontos de forma bem fluida, interessante. Foi um prazer para mim responder essas perguntas, porque me trouxe a uma posição de refletir sobre vários pontos importantes e olhar para trás. A gente constrói a nossa caminhada em função das coisas que a gente já viveu, dos aprendizados que a gente foi acumulando. Então essa conversa foi muito boa para mim também. Só tenho a agradecer e desejar muito sucesso pro podcast. Vamos que dá. E é isso, Embora, vamos que dá. Vamos que dá. Embora. Vamos que dá.